Vocês gostam de coxinha? A minha filha é apaixonada por coxinha. E como é aniversário dela esse mês, ela tá me pedindo muito para fazer coxinhas. Eu até queria comprar pronta, né? Porque é aniversário, então a gente sempre faz uma quantidade maior. Mas ela disse nem pensar, ou você faz, ou então eu não quero. Então, claro que eu vou fazer as coxinhas da minha filha, imagina, né? E vou mostrar pra vocês também a minha receita de coxinha, que a minha filha ama de paixão. Gente, deixem aí o like para essa receita, não vamos perder mais tempo com conversas e vamos agora fazer as nossas coxinhas. Gente, eu tenho aqui um peito de frango inteiro, tá bom? Que eu vou estar refogando ele já na panela de pressão, tá? Que eu vou fazer na panela de pressão para ele ficar bem macio. Então eu tenho aqui uns 3 dentes de alho mais ou menos bem amassadinhos, tá? Coloquei azeite de oliva e uma colherinha de sal, uma colherinha rasa de sal. Deixo refogar esse alho aqui, tá? Quando ele ficar dourado, sem deixar queimar, eu vou colocar o meu peito de frango inteiro e vou deixar ele refogar aqui nesse alho, tá bom? Virem o peito de frango para que ele pegue dos dois lados, tá? Para que ele pegue sabor e que ele vá aqui refogando aqui nesse alho, tá? Então vocês virem de vez em quando sem deixar queimar, gente. Cuidado para não queimar. Então vocês vão sempre virando de um lado para o outro, tá? Depois que ele estiver bem refogadinho, você adiciona um copo de água e tampe essa panela para que ela pegue pressão. Por mais ou menos uns 30 minutos você deixa esse frango aqui na pressão. Quando passar esse tempo, você vai tirar o seu peito de frango daqui da panela, tá? E você vai reservar porque você vai desfiar esse frango. Então vamos deixar ele esfriar um pouco para que depois a gente possa vir desfiar. Gente, esse caldo que sobrou aqui do frango, nós vamos aproveitar para fazer a massa, tá? Nem pense em jogar fora, porque ele vai dar bastante sabor também na massa das coxinhas. Então, nós vamos reservar. Agora, nós temos aqui o nosso peito de frango já desfiado e vamos refogar mais um pouquinho. Eu não coloquei mais alho nem cebola, mas fica a critério de vocês. Vocês podem estar colocando, tá bom? Porque eu já tinha refogado o peito de frango no alho, então eu não coloquei mais alho aqui. Eu coloquei um pouquinho de azeite de oliva, um pouquinho também daquele caldo, né, do frango, para que umedeça um pouquinho mais, que ficou muito seco. E agora eu vou dar uma refogadinha aqui nesse meu frango desfiado, tá? Aqui vocês podem estar colocando aí os temperinhos que gostam mais, tá? Eu coloco cúrcuma, eu gosto muito também de pimenta do reino, colorau, porque dá mais sabor ao frango. Então eu vou estar usando e fica a critério de vocês. Vocês também podem estar colocando os temperinhos que mais gostam, tá? Também um pouco de extrato de tomate para dar uma corzinha, para não ficar muito branco. Aí vocês vão usar aí ou extrato ou molho de tomate para dar uma corzinha também, tá? Podem colocar azeitonas, o que vocês preferirem. Um pouquinho de sal também, cuidado para não ficar muito salgado, experimentem sempre antes de colocar o sal, tá? E vamos refogar mais um pouquinho o nosso frango. Agora nós vamos usar os ingredientes para a massa que eu tenho aqui. Aquele caldo, né, que eu reservei do frango e eu adicionei mais leite até chegar a 1 litro, tá? Vocês podem estar fazendo com água se preferirem. Eu gosto do leite, mas fica a critério de vocês, tá? É 1 litro de líquido e meio quilo de farinha de trigo. Vamos levar para o fogo aqui a nossa parte líquida, tá? Com uma colher de manteiga e vamos deixar ferver esse líquido. Coloque também uma colherinha pequena de sal. Quando levantar a fervura, vocês vão vir com a farinha de trigo e vão colocar praticamente tudo de uma vez, tá, gente? Mexendo bem para que ele fique bem misturado. Fica bem dura a massa, mas depois ela vai ficar lisa. 3 minutinhos no fogo tá ótimo. Agora nós vamos aqui numa superfície lisa colocar mais um pouquinho de farinha para a gente sovar bem essa massa, porque ela sai da panela assim feia, toda cheia de bolinha, mas ela vai ficar lisinha. Se você sovar ela muito bem, você vai ter uma massa bem lisa, tá? Gente, é importante que vocês façam isso com a massa ainda quente, tá? Se deixar esfriar, vocês podem perder a massa de vocês, porque isso já aconteceu comigo e eu deixei a massa muito tempo esfriar sem modelar, ela ficou muito dura, não deu certo, as coxinhas ficaram cheias de pelotas, então vocês têm que trabalhar ela quente, tá? Ela já vai ficando bem lisinha, tá vendo? Conforme você vai sovando, ela vai ficando bem mais lisa e bem mais fácil de você trabalhar com ela.
Nem parece aquela massa fake que saiu do fogo, tá vendo? É só sovar ela bem, bastante, né, que ela vai ficando assim bem lisinha. Eu usei uma colher para medir o tamanho da minha coxinha, tá? Para não ficar muito diferente. Aí eu fui abrindo a massa, rodando ela e preparando o espaço para poder colocar o recheio aqui no meio, tá? Eu coloquei também umas azeitonas aqui no meu molho e vocês podem também colocar ou não se quiserem. Gente, para fazer as primeiras coxinhas é um pouquinho difícil, tá? A gente apanha um pouco. Eu até que melhorei bastante. No início era uma tragédia, né? Essas aqui já estão bem melhores do que as primeiras. Com um pouquinho de paciência você vai conseguir modelar suas coxinhas e elas vão ficar bem gostosas, tá bom? Retire o excesso de massa para não ficar com muita massa, tá? E dá uma modeladinha nela que você vai ter uma coxinha bem bonitinha, com certeza. Bom, gente, agora eu vou passar as minhas coxinhas no leite, tá? E depois na farinha de rosca. Algumas pessoas passam no ovo, mas eu aprendi com meu primo Lula, que faz salgado muito bem, maravilhoso. Ele me ensinou assim e eu agora faço assim. Passo primeiro no leite e depois eu vou passar na farinha de rosca as minhas coxinhas, tá bom? O importante é que essa farinha grude, né, nela, por isso que o leite também funciona, porque ela precisa estar com a farinha grudada, então o leite também faz a farinha grudar muito bem nas coxinhas, então funciona muito bem. Eu tô colocando aqui num prato porque eu vou levar para congelar. E primeiro ela tem que ficar bem congeladinha para depois você colocar num saquinho de congelar. Porque se você colocar já no saquinho, elas vão grudar muito e depois vocês não conseguem mais soltar. Então primeiro eu coloco num prato. Quando elas estão bem durinhas, bem congeladas, eu passo por um saquinho de congelar e aí ela vai ficar pronta, tá? Só para vocês levarem para fritar, tá bom, gente? Bom, gente, agora com óleo bem quente nós vamos fritar as nossas coxinhas com cuidado, tá? Para não se queimarem aí com óleo quente. Então, vamos lá. Não coloquem muitas coxinhas, porque senão elas podem também não fritarem bem se vocês colocarem demais. Então, fritem um pouquinho de cada vez, tá? Não é para encher a frigideira de coxinha, porque também ela tá congelada e o óleo vai resfriar muito rápido e ela pode não fritar muito bem. Agora nós vamos virar nossa coxinha aqui para ela fritar do outro lado. Eu gosto dela bem fritinha, tá? Não gosto dela muito branca. Gente, o óleo não pode estar, ele tem que estar muito quente, mas depois vocês abaixem um pouquinho. Porque se ela estiver congelada, ela também pode ficar no meio fria. Então, vocês deixem o óleo numa temperatura que dá para ela esquentar e descongelar por dentro também, tá? Senão pode correr o risco de ficar congelada no meio. Façam essas coxinhas, porque a gente pensa que é difícil. Olhando assim, eu também achava que fazer coxinha era difícil e complicado, mas não é. Quando você faz a primeira vez, você vai fazer sempre, porque dá super certo, tá bom? Não esqueçam de deixarem o like de vocês. Se gostaram da receita e se gostaram de mim, se inscrevam no canal e ative também o sininho de notificações que tem aqui embaixo. Chega de conversa, é só isso e vão pra cozinha fazer coxinha, tá bom? Tchau!